Quando se trata de Power Scaling, velocidade é talvez o atributo mais difícil de compreender. Afinal, existem diferentes tipos de velocidade, como locomoção, luta e reação. Isso acaba criando muita confusão na hora de tentar entender o poder de um personagem, pois muitos não sabem diferenciar cada tipo e colocam tudo como uma coisa só. Um exemplo muito fácil de entender e separar é o seguinte: o recorde de velocidade de corrida é do Usain Bolt, que pôde alcançar 45 km/h, enquanto o recorde do soco mais rápido pertence a Keith Liddell, com 72 km/h. Ou seja, correr rápido não necessariamente te torna mais rápido em uma luta, bem como ser rápido em uma luta não te fará sempre vencer uma corrida. Esse é um tópico que pretendo trazer sobre as mais diversas obras, mas hoje falarei especificamente de Invencível e como a supervelocidade é tratada na série, especialmente após o meu último vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Iniciando pelo mais fácil e popularmente mais entendido pelo público, sabe-se que os Viltrumitas e outros personagens pareados conseguem atingir velocidades acima da luz. Afinal, temos exemplos do Nolan, Conquista e Alan viajando entre planetas e até mesmo galáxias em questão de dias, o que, obviamente, para ser possível, precisaria que eles voassem milhares de vezes mais rápido do que a própria luz. Então, muitos pegam esse fato e definem que a velocidade base desses personagens deve ser essa, tanto em locomoção, combate e reação. Porém, essa afirmação está errada, pois diversos pontos e contextos mostrados na série, nos quadrinhos e até citações dos criadores precisam ser ignoradas para isso ser verdade. E essa é a grande fonte de confusão e debate na comunidade sobre esse tópico do verso, mas vou tentar explicar tudo da melhor forma possível. Antes que comecem a me xingar, vou deixar claro que eu acredito sim que Viltrumitas, o Allen ou qualquer outro personagem com velocidade semelhante conseguem ser mais rápidos do que a luz. Porém, o ponto aqui é o fato desses mesmos personagens precisarem de tempo para atingir essas velocidades absurdas. É diferente do Flash, por exemplo, que pode atingir sua velocidade máxima em um instante. E não sou eu quem estou dizendo isso, a própria série já mostrou e os criadores já afirmaram que esse é o caso. Lá na primeira temporada, vimos o Nolan no planeta Flaxan levar um certo tempo para atingir altas velocidades. Nesse caso em específico, ele levou por volta de 5 segundos para atingir o máximo mostrado na cena. E existe uma citação que afirma que o Allen pode ultrapassar Mach 10 em segundos, então é coerente. Vou trazer mais números e valores mais pra frente. Agora eu quero explicar o que muitos não entenderam no meu último vídeo, que é a diferença entre velocidade e aceleração. Velocidade nada mais é do que o tempo que um corpo leva para atravessar uma distância. Então, se por exemplo, um carro percorre 100 km em uma hora, então podemos dizer que ele está a 100 km/h. Fácil de entender. Já a aceleração é diferente, ela é um tempo em que um corpo leva para atingir uma velocidade. Usando o carro do exemplo anterior, sabemos que ele pode atingir 100 km/h, mas em quanto tempo? Se ele puder atingir essa velocidade em 5 segundos, isso significa que no momento em que ele dá a partida, a cada segundo ele ganha 20 km/h até atingir os 100. A aceleração é a velocidade ganha pelo tempo. E muitos comentários no meu último vídeo entenderam que eu disse que o Metro Man é mais rápido do que o Omni-Man, o que não é o caso. Eu disse que o Metro Man tem mais aceleração do que o Nolan, já que enquanto o Omni-Man precisa de segundos para atingir nível hipersônico, o Metro Man usou toda a sua velocidade em uma fração de segundo. Ou seja, ele consegue ir de 0 a 100% da sua velocidade em menos tempo do que o Nolan. Vou dar mais um exemplo fácil de entender. Imagina que temos dois carros apostando uma corrida. O primeiro consegue atingir 400 km/h e o segundo só consegue 200. Mas o segundo carro tem uma aceleração de 50 km/h por segundo e o primeiro de 30 km/h por segundo. No momento em que a corrida começar, o segundo carro, mesmo tendo uma velocidade máxima menor,
vai iniciar na frente, pois ele consegue atingir os 200 por hora em 4 segundos, enquanto o primeiro precisaria de 7 segundos para ultrapassar. É óbvio que o carro que alcança 400 por hora vai vencer a corrida, afinal ele é mais rápido. Porém, ele precisa de mais tempo para ganhar velocidade. Foi isso que eu disse sobre a luta do Metro Man contra o Nolan. Mesmo que o Omni-Man alcance velocidades milhares de vezes maiores do que o Metro Man, ele precisa de tempo até ultrapassar essa velocidade. E, obviamente, enquanto ele não ultrapassar, o Metro Man vai estar na vantagem de velocidade. Mas isso é só questão de tempo. É física básica e interpretação básica. Depois não vão me acusar de estar espalhando desinformação. Mas ok, esclarecemos os limites de velocidade dos personagens de Invencível. Agora vamos visualizar melhor essa aceleração e a velocidade base dos personagens com valores. Como mencionei, há um material oficial que afirma que o Allen pode ultrapassar Mach 10 em questão de segundos. Com base nisso, sua aceleração máxima seria de Mach 10 por segundo, ou seja, a cada segundo ele ganha mais 12.300 km por hora a sua velocidade. E também é dito que seus reflexos aumentam proporcionalmente. E o Allen é um personagem pareado até mesmo com Viltrumitas de Elite, então podemos dizer que isso também se aplicaria a eles. Logo, a velocidade base desses personagens estaria pouco acima de Mach 10 e iria aumentando conforme aceleram cada vez mais. Mas ressaltando novamente que atingir o máximo tomaria tempo. Só para vocês visualizarem, com uma aceleração de Mach 10 por segundo, levaria mais ou menos um dia para alcançar a velocidade da luz. O que eu já aproveito para corrigir o que eu disse no meu último vídeo, que foi um erro de cálculo cabuloso. Essa foi a escala que utilizei no meu último vídeo, afinal, a afirmação veio diretamente dos criadores e tem bastante coisa que reforça isso dentro da obra, como o próprio Omni-Man sendo pego de surpresa pela velocidade do vento vermelho, ou então o Mark sendo atingido pelos raios do Powerplex. Mas, como sempre, muitos discordaram e falaram como até o Imortal consegue atingir velocidades relativísticas muito mais rápido que isso. Então eu vou dar uma colher de chá para esses argumentos e tentar calcular a velocidade base dos personagens usando feitos. A melhor cena para isso, na minha visão, é a do Nolan destruindo o planeta Flaxan justamente com a sua velocidade. Se considerarmos que o planeta tem o mesmo tamanho da Terra, então ele atravessou mais de 4.100 km em 2 segundos, sendo Mach 6.089. E como mencionei mais cedo, levou 5 segundos para ele alcançar essa velocidade, resultando em uma aceleração de Mach 1217 por segundo. Então, utilizando esse feito, essa seria a velocidade base do Omni-Man e consequentemente de outros personagens no mesmo nível que ele. E nesse nível levaria 11 minutos para alcançar a luz. E outro ponto importante é que a citação sobre o Allen também informa sobre como seus reflexos aumentam de forma proporcional à sua velocidade de voo. Então, antes que alguém ache que mesmo com velocidades hipersônicas os personagens ainda teriam reflexos mais rápidos do que a luz, por essa ser a velocidade máxima deles, isso não é o caso. Os reflexos e tempo de reação estão limitados ao nível da sua velocidade de voo, e só aumenta conforme eles aceleram. Além disso também não significar que eles possam lutar e dar golpes mais rápidos do que a luz a qualquer momento. Não só pelo que eu mencionei de velocidade de locomoção e combate não estarem diretamente ligadas, mas também pelo fato de que sempre que um personagem tenta efetuar um golpe rápido, ele utiliza sua velocidade de voo ou se joga para frente para auxiliar, o que pode indicar que em um cenário onde eles não possam usar totalmente sua mobilidade, isso reduza a velocidade dos seus ataques também. Por fim, o que quero esclarecer com esse vídeo é que, sim, os top tier de Invencível, especialmente os Viltrumitas, podem ultrapassar a velocidade da luz e por muito, porém, eles não atingem essa velocidade instantaneamente, precisam de tempo, e que a velocidade base e inicial deles estaria no máximo pouco acima de Mach 1200. Então, ao contrário do que muitos pensam, eles não sairiam dando Speed Blitz em todo mundo,
Apenas se uma luta for se estendendo muito ou se eles tiverem tempo e espaço suficientes é que poderão atingir as velocidades acima da luz. Espero que eu tenha conseguido ter sido claro nesse vídeo, pois falar de velocidade e dos tipos dela realmente pode se tornar confuso quando tem muita informação. E normalmente na comunidade de Power Scaling, o que mais vejo são debates envolvendo a velocidade de um determinado personagem, então acho que um vídeo como esse se torna necessário. Como falei também, quero trazer esse tópico em relação a outras obras e a minha visão sobre cada uma delas. Então, se vocês querem isso, curtam e comentem bastante para eu saber. No mais, é isso. Se quiser me apoiar, sua inscrição é um ótimo incentivo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.